Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A juíza Elizabeth Machado Louro decretou a prisão preventiva do vereador Jairo Santos Souza Júnior, o doutor Jairinho, e da professora Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henri Borel. Agora, o padrasto e a mãe da criança se tornaram réus. Caso a prisão preventiva não tivesse sido decretada, tanto o doutor Jairinho quanto Monique poderiam ser soltos neste sábado, quando o prazo de suas prisões temporárias chegariam ao fim. Segundo a magistrada, a liberdade de ambos pode resultar em possível coação contra testemunhas da investigação. Na Índia, atual epicentro da pandemia de Covid-19, o coronavírus não dá trégua e o país voltou a registrar recorde de infecções diárias, com 414 mil novos casos nas últimas 24 horas. Além disso, foram contabilizadas quase 4 mil novas mortes, números considerados por muitos especialistas como inferiores à realidade. Conhecido por suas praias turísticas, o estado de Goa, no sul, registrou uma taxa de aumento de 41% para positivos para a doença. Nova Delhi, a capital, é a segunda mais atingida pelo coronavírus no país. A virulência da pandemia colocou em xeque o frágil sistema de saúde da nação de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Os hospitais não têm leitos nem oxigênio suficientes para tratar a grande quantidade de pacientes e muitos morrem às portas dos estabelecimentos médicos. A situação catastrófica é grave também nos países vizinhos, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. No Extremo Oriente, há menos de 3 meses dos Jogos Olímpicos, o governo japonês estendeu nesta sexta-feira o estado de emergência em Tóquio e em várias regiões do país. O Japão enfrenta uma nova onda de contágios, com cerca de 5.300 novos casos por dia em uma média semanal. Embora a magnitude da pandemia continue sendo limitada em comparação com outras regiões do mundo, a crise sanitária está colapsando o sistema hospitalar japonês. Além disso, a campanha de vacinação avança muito lentamente. A situação levou a pessoa mais velha do mundo, uma japonesa de 118 anos, a anunciar que não vai participar do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio. Kenny Tanaka planejava carregar a tocha em sua cadeira de roda nos revezamentos em Fukuoka, cidade onde mora no sul do Japão. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, contabilizando a maior queda semanal desde dezembro, em meio à perspectiva de novas elevações na taxa básica de juros no Brasil. A moeda norte-americana recuou 0,96% e encerrou o dia cotada a R$ 5,227 na venda. O Partido Conservador do primeiro-ministro britânico Boris Johnson obteve uma vitória histórica em Hartlepool, no nordeste da Inglaterra, em uma eleição complexa que pode ser crucial para o Reino Unido. Um triunfo histórico. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson comemorou nesta sexta-feira a vitória esmagadora dos conservadores nas eleições em Hartlepool. O local é um tradicional reduto trabalhista no nordeste da Inglaterra. É a primeira vez que esta área elege um deputado de direita desde a criação da vaga em 1974. A candidata do Partido Conservador, Jill Mortimer, conquistou quase o dobro dos votos do oponente trabalhista Paul Williams. Essa votação, que somou eleições municipais e regionais, além do assento nacional de Hartlepool, é o primeiro teste eleitoral para os conservadores após a entrada em vigor do Brexit e o surgimento do coronavírus. Johnson foi inicialmente muito criticado pela gestão errática da crise sanitária, mas agora vê a popularidade impulsionada pelo sucesso de sua campanha de vacinação. Para o Partido Trabalhista, o resultado em Hartlepool é um mau presságio antes das eleições gerais de 2024. Há um ano, Keir Starmer assumiu as rédeas do partido, prometendo levantá-lo após o fracasso eleitoral do antecessor Jeremy Corbyn nas eleições legislativas de 2019. Mas até agora a promessa dele ainda não decolou. Uma exposição na Pinacoteca de São Paulo mostra uma parte da história do Brasil que muitos desconhecem. São obras sobre personalidades negras que ficaram invisíveis na história do país. Não é de hoje que ouvimos falar a expressão racismo estrutural. Aquele ser humano negro
ou vai ser tratado como uma pessoa de segunda categoria, sem importância, ou não vai ser nem entendido como pessoa, vai ser tratado como um objeto, como uma coisa, como um animal. Para que isso se concretize, uma ideia precisa estar na cabeça de quem tem esse comportamento. Os negros não têm capacidade moral, capacidade intelectual, capacidade artística. Tanto que quando nós falamos de personalidades negras que são apagadas na história, nós temos personalidades negras que são embranquecidas na nossa história. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, foi negro. Mas a gente só reconheceu a negritude dele recentemente, coisa do século XXI. Memórias que por muito tempo foram ignoradas, negros que foram invisibilizados pela história, mas que agora são trazidos à tona nessa exposição inédita na Pinacoteca de São Paulo. As obras foram reproduzidas por 36 artistas e inspiradas no livro Enciclopédia Negra. Registros de quem liderou movimentos de resistência, negociou condições de emprego e de vida, de mulheres que tiveram que ser separadas de seus filhos, das que com seu trabalho conseguiram comprar sua liberdade, antes condicionada a um documento, a Carta de Alforria, de professores, advogados, artistas e tantos outros que ajudaram a construir a biografia do Brasil. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a Avenida Rebouças, que são duas personalidades negras que foram super importantes na nossa história, porém poucas pessoas sabem que elas são negras. Então, quando a gente traz isso para o debate, é para demonstrar como as histórias, as vidas e as lutas, as construções, a arte, a medicina, todas as profissões que a gente tem no Brasil, tem muitas personalidades negras que são muito importantes, mas que são invisibilizadas. Então a gente se coloca junto a uma luta antirracista, porque a gente só pode ter realmente uma sociedade democrática quando a gente tiver uma sociedade plural e diversa. São 3 salas com mais de 100 obras que retratam personalidades que fizeram parte da nossa história. Algumas delas ficaram conhecidas, como por exemplo, Zumbi dos Palmares, mas infelizmente a maioria dessas pessoas a gente nunca nem sequer ouviu falar, porque elas ficaram totalmente anônimas na sociedade. A importância do projeto vem do lugar de a gente trazer para o debate histórias de personalidades que foram constituintes e fundamentais para a história do Brasil que a gente tem hoje em dia. Isso é importante porque é uma forma também de combater o racismo que a gente vive hoje em dia na sociedade brasileira. Questionamentos que trazem reflexões e até discussões mais inclusivas e representativas, num país onde o racismo estrutural ainda é muito presente. Só uma reflexão mais aprofundada sobre esse racismo estrutural, né? Entender quem são esses personagens para que eles saiam do anonimato e permaneçam como protagonistas, né? Ela reforça que o Brasil é, na verdade, a base, né, da nossa cultura. Mesmo hoje em dia a gente ainda vê muito racismo. Eu acho que essa importância fica maior se a gente considera o momento que a gente está vivendo. Toda e qualquer forma de arte, ela é também uma forma de provocação. E eu acho que provocar as pessoas para recuperar um pouco dessa história, para compreender um pouco desse caos que a gente está vivendo, é sempre uma contribuição para o bem-estar das pessoas, porque o trazer o questionamento traz também alternativas, e alternativas dentre elas tem uma coisa de esperança, então eu acho muito adequado e conveniente. Quem puder, não deve deixar de tomar contato. E a exposição fica em cartaz até o dia 8 de novembro. E essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Tchau!